Que o olhar misericordioso de Maria de Nazaré encontre abrigo nos nossos corações. Porque Maria é um amor que a gente ainda não compreende muito bem. Porque é um amor completamente desinteressado. Nossa Senhora não espera que nós gostemos dela para nos amar. Nos ama de uma forma indistinta. Única esperança nossa, como diz um hino, é o amor de Maria. Somos espíritos que, recalcitrantes no erro, existência após existência, optamos sempre pelas facilidades daquilo que queremos, mas esquecemos que nós devemos aproveitar a nossa existência para o nosso progresso moral e intelectual. O Evangelho de Jesus não nos quer coitadinhos. Ah, tadinho de fulano, vem no centro porque precisa disso, daquilo. Não, não. O objetivo do Evangelho é que nós sejamos autossuficientes, gerando os próprios recursos para que a gente se equilibre e, como diz a página de Emmanuel, sirvamos-nos uns aos outros. Ajudar um ao outro é o objetivo maior do Evangelho. Jesus nos alerta que o desejo dele é que nós sejamos amados um dos outros. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, diz Jesus. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, não é sair por aí falando do Evangelho, não. Isso a gente já fez e não dá certo. Ser discípulo de Jesus é vivenciar o Evangelho naquele momento de maior conturbação, quando você está passando problemas de todas as ordens e você continuar firme na tua fé, confiante de que a misericórdia de Jesus nos envolve em todos os momentos da nossa jornada. Eu sempre procuro fazer uma distinção entre fé e crença. São diferentes. Eu acredito em Deus. Ótimo, bom passo. Eu acredito em Jesus. Muito bom. Eu acredito em Dr. Bezerra. É legal também. Jesus chega para os discípulos, está lá no Evangelho de Marcos, Jesus pergunta, vocês creem em Deus? Aí os discípulos respondem, claro, mestre, cremos em Deus, o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. Aí Jesus falou, o inimigo também crê em Deus. Faça a vontade de Deus que vos diferenciará daqueles que não seguem as ordenações do Pai. Então não basta acreditar em Deus. Temos que ter a nossa confiança, a nossa fé estruturada no amor de Deus. Não é de esperar, como diz um ditado popular muito antigo, que diz que barriga cheia, goiaba tem bicho. Não é? Quando a gente está sem problema nenhum na vida da gente, Deus é maravilhoso. Jesus é um mestre, é um amigo, o irmão. Surge o primeiro problema, o primeiro desagrado, a gente já se acha abandonado por Deus e por Jesus. Não, não é assim. Não é assim. É no momento do aperto, da dificuldade, seja ela financeira, física, emocional, mas diante da dificuldade, é nos agarrarmos na fé em Jesus como sendo o nosso mestre e Senhor. Todos nós passamos por diversas dificuldades na existência física. Todos nós. Porque nós costumamos analisar a felicidade de alguém baseado no valor do Pix que pode passar, né? No valor financeiro que a pessoa tem. Se fosse assim, os ricos não teriam do que chorar, do que se lamentar. Eu conheço pessoas de uma condição financeira, sabe, bastante elevada, e tem os filhos presos à droga, sabe? Que todos os dias, quando os filhos saem de casa, o coração do pai e da mãe aperta, porque não sabe se vai voltar pelo envolvimento nas drogas, no alcoolismo, nas ações menos dignas que a gente vê por aí. Então, o dinheiro, ele não traz felicidade. Tem até uma brincadeira popular
que diz, o dinheiro não traz felicidade, me dá o seu e vai ser feliz. Não, não é. O dinheiro não traz felicidade no aspecto de que o fato de você ter dinheiro não quer dizer que todos os seus problemas foram resolvidos, não. Que na grande maioria das vezes, você olha para uma mãe que está chorando e pergunta a ela se ela quer $1 milhão ou quer o filho dormindo tranquilamente na sua casa. Então, essa concepção nossa de que Deus é bom a partir do momento que eu tenho aquilo que eu peço, ela é um engano compatível com a nossa dificuldade de entendimento acerca da bondade de Deus. Eu gosto de lembrar sempre a figura que está lá no Velho Testamento, a figura de Jó. Quem lê a Bíblia sabe, conhece a história de Jó. Jó era um homem que tinha uma fazenda que tinha 500 cabeças de ovelha. E lá na região da Judéia, ninguém criava boi, não. Porque o boi é um animal que ele come muito. E lá eles tinham dificuldade de pastagem, não tinha capim. Então eles criavam ovelha, que ovelha é igual avestruz, come tudo pela frente, não quer nem saber o que é, ela está mastigando. Então era mais fácil ter ovelha. E Jó tinha cerca de 500 ovelhas na sua fazenda, 11 filhos, uma saúde perfeita. A fazenda produzia bastante riqueza. E conta na simbologia. Eu posso fazer uma pergunta? Alguém aqui acredita no diabo? Levanta a mão. Exista diabo. Satanás. Acredita? Não, então não tem desculpa, né? Isso foi obra do diabo. A gente não pode dar essa desculpa, não. E agora vocês tirei também o direito disso, de vocês tirarem desculpa. O que a doutrina espírita nos esclarece é que existem espíritos voltados para a prática do mal. Isso existe. Mas uma entidade representando todo o mal não seria obra de Deus. Não seria obra de Deus. Então, tanto que na Bíblia não está, na Bíblia atual está, mas nas Bíblias antigas não está o nome de Satanás nem diabo. Está inimigo. É inimigo de quê? Da paz interior, da nossa felicidade, da nossa alegria. Mas aí diz lá na narrativa de Jó, que Jó, alegre com a produção, a sua fazenda produzia bastante, tinha bastante riqueza, e aí o inimigo, como se fosse possível, por isso que fala que é uma simbologia, chega para Deus e fala assim, Jó é fiel a você, né? Deus falou, claro, é meu filho, tem que ser fiel a mim. Aí o inimigo falou assim, eu posso tocar nele? Aí está lá escrito assim, que Deus falou, você pode tocar nas carnes dele, no espírito não. Beleza. Jó foi dormir, acordou no dia de manhã, todos os seus animais estavam mortos. Todos. Não salvou um. Nem o gato que estava dentro de casa salvou da parada. Morreu tudo. Jó acordou, os filhos naquele desespero. O Jó falou, não, vamos cavar, enterrar os animais, porque os animais apodrecendo na natureza, à luz do sol, pode trazer doença para a gente. Aquela trabalheira toda, enterraram tudo, e no final do dia Jó chega e fala, bendito é o nome do Senhor, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. Todo mundo olhou para a cara de Jó meio desconfiado, né? Perdeu todos os animais. Jó foi dormir. Acordou, a fazenda tinha sido destruída por uma praga de gafanhoto. Toda a plantação sumiu. E a praga de gafanhoto lá naquela região era assim, uma nuvem mesmo de gafanhoto, contava-se cerca de milhões de insetos. Então, quando ele chegava numa plantação, em questão de hora, destruía tudo mesmo. Lembra lá da Moisés, a praga de gafanhoto que atingiu o Egito? É naquela proporção. Jó acordou, viu a fazenda arrasada. Jó dobrou o joelho ao chão, bendito seja o Senhor, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor.
E os filhos falaram, meu pai está maluco, perdeu tudo e está louvando a Deus. E o Jó falou, sim, é nosso dever e nossa obrigação agradecer sempre a Deus. Jó já não queria dormir, né? Que toda vez que ele dormia dava uma ruim, né? Ele falou, vou ficar acordado, de olho aberto. Mas não adiantou, de madrugada ele cochilou. Quando amanheceu o dia, sabe o que aconteceu? Os 11 filhos dele morreram. Os 11. A mulher entrou em pânico, aquele desespero natural de mãe. Ele também chorou muito. Lembra que tem uma passagem no Evangelho que joga cinza no rosto para mostrar a tristeza? Foi Jó que inventou esse troço. Porque a fazenda tinha terminado, né? Tinha acabado. Só tinha mato, cinza e mato retorcido. E os filhos mortos, ele passa a cinza do chão e diz, do pó vieste, ao pó voltarás. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. E aí, a gente ia falar a mesma coisa? Acabou não. Achou que era só isso, bobinho? Já vencido pelo sono, porque eu não dormiria. Eu ia ficar embaixo do chuveiro lá, gelado, lá para não dormir, que dorme dá ruim. Já dormiu. Quando acordou, o corpo dele estava todo em chagas. Não era da lepra, não. Eram umas chagas esquisitas, feias pra caramba. Ele não conseguia se mover na cama pelas dores que ele sentia. A mulher dele virou e falou assim, e agora? O que tu vai falar do teu Deus? Deus me deu a saúde e só Ele pode me tirar, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo virou para Deus e falou assim, esse cara não bate bem não. Fiz de tudo que eu podia fazer para ele te odiar e ele não te odiou, ele continuou louvando o teu nome. Aí Deus fala uma frase que depois Paulo copiou lá na carta aos Romanos, Deus é fiel àqueles que a ele servem. E Jó recuperou a saúde, com muito trabalho recuperou boa parte da fazenda, sentiu a dor lancinante do abandono dos filhos pela morte, mas seguiu adiante confiando sempre no amor de Deus. Evidentemente que nós não passamos por 1/1000 do que Jó passou. Mas quando a gente tem uma dor de cabeça, perde logo a paciência, a confiança, a fé. O filho está resfriado, a filha terminou o casamento, o filho brigou com a mulher, voltou para casa. A gente fala, minha vida virou inferno, não sabe nem o que é inferno. Não sabemos. Nós, muitas das vezes, colocamos a responsabilidade das nossas dores, nós terceirizamos. O espírito adora terceirizar. Olha, eu estou com um problema na cabeça, eu acho que tem algum espírito me prejudicando. Não, é porque você falou um monte de besteira mesmo do vizinho, sabe? Reclamou do seu cunhado, brigou com a sogra, e a consequência é que todo o mal que eu desejo a alguém, ele volta para mim na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Eu gosto de lembrar de uma história do Chico, lá em Pedro Leopoldo ainda, Chico fazia reunião e terminava a reunião doutrinária, ele recebia receita. Né? O nosso amado doutor Bezerra, utilizando a mediunidade do Chico, dava receita para as pessoas que buscavam. E às vezes terminava a reunião 1h da madrugada. Chico nunca reclamou. Nunca reclamou. Ele sabia que aquilo era uma oportunidade que Jesus dava a ele de ser útil ao próximo. Mas naquele dia a reunião terminou 2h30 da manhã. E o Chico trabalhava no armazém do seu Feliciano, que vinha a ser padrinho dele. Né? Só que o seu Feliciano morava, por exemplo, a gente está aqui em Oswaldo Cruz. O armazém era lá em Irajá. E não tinha Uber naquela época, não. Era aviação Canela. Se você tivesse um cavalinho, um jumentozinho, tu ia poupando a perna, mas do contrário era com o pé na estrada mesmo. O Chico levava em média 1 hora de caminhada até chegar lá.
Ele indo para o armazém, ele passa em frente à casa de Dona Rosinha. Dona Rosinha é uma senhora já de 80 anos que participava da reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E quando o Chico está andando pelo caminho, ele vê Dona Rosinha na janela, debruçada. O pessoal botava travesseiro na janela, lembra? Para não marcar o braço, né? Para tomar conta da vida dos vizinhos. E estava lá Dona Rosinha, 6 horas da manhã, com o travesseiro apoiado embaixo do braço, e ela vê o Chico vindo, dá um sorriso, fala: "Ah, menino Chico!" Para ver como é que ela tinha idade, né? Chamava Chico de menino, né? "Ô, menino Chico, estou aqui te esperando desde 4 horas da manhã." Aí o Chico: "Ô, minha irmã, que felicidade encontrar a senhora, mas eu não posso parar. Eu estou atrasado, que eu tenho que abrir o armazém. Seu Feliciano exige que eu abra o armazém 7 horas, já são 6 e tantas. Se eu parar, eu vou chegar tarde. Na volta eu converso com a senhora." Ela fez uma carinha de tristeza, Chico passou direto. Aí Emmanuel, que era o mentor do Chico, falou assim: "Volta e atende a vovó." Aí o Chico não ia discutir com o Emmanuel, né? Ele voltou para atender a Dona Rosinha. A Dona Rosinha queria saber o que estava escrito na receita, que ela não sabia juntar letra, sabe? Parecia um monte de formiguinha no papel, e ela se embaralhava toda, não sabia o que estava escrito. Aí o Chico leu que era um chá que ela tinha que fazer, ela tinha a erva no quintal, e explicou direitinho, e foi embora. A uns 50 metros de distância, Emmanuel falou assim: "Chico, olha para trás." Aí quando o Chico olhou para trás, está dando uma Rosinha dando um telógrafo para ele. Aí saiu uma massa branca do peito dela, cheia de pontinho luminoso, foi na direção do Chico, envolveu o Chico ficou naquela felicidade, naquela alegria. "Ah, coisa boa, né, seu irmão?" "É, Chico." Você parou, atendeu ela, e ela está desejando que você vá na paz de Deus. Agora, se tu não para e ela deseja que o diabo te carregue, imagina quem é que vem para cima de você. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas ações mais é que faz com que certas qualidades de espíritos se aproximem da gente. Mas a vontade é nossa. É nossa. Aqui, vamos dizer que a gente adorava que segunda-feira, 2 horas da tarde, era sagrado ver um futebol e tomar uma cervejinha. Tem que vir para o centro. Mas 2 horas da tarde é a hora de reunião espírita, pelo amor de Deus. Tudo quanto é casa que eu conheço é de noite. Aqui o doutor Bezerra botou 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, para a gente não ir topar um barzinho tomar cerveja, gente. Não é para outra coisa não, para não desviar o caminho da gente. É para a gente entender que todos os momentos são momentos de aprender a palavra de Jesus. Os ensinamentos dos Espíritos que nos trazem através do Livro dos Espíritos. Então, a oportunidade nossa é de aprendizado. "Ah, eu vou para a casa do doutor Bezerra porque eu estou precisando tomar um passe e beber água fluidificada." Mete a boca embaixo da bica e fica bebendo o dia todo, porque só isso não vai resolver, não. Você contrata um médium para você, leva para a tua casa, manda te dar passe 24 horas por dia. Também não vai adiantar. Se não mudar o comportamento, se não mudar o pensamento, se sempre se achar com razão em tudo, você está se distanciando da oportunidade de aprender o Evangelho de Jesus. O ponto de hoje do Livro dos Espíritos é uma questão que, depois que os Espíritos descobriram, virou organização tabajara, nossos problemas acabaram. Que Kardec pergunta assim, na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Sim, muito mais do que imaginam, de sorte que eles é que vos dirigem. O que os benfeitores estão querendo falar para a gente? Eu pensei de hoje ir lá no Pai Bem, porque tem palestra, né? É bom se esclarecer, para a gente aprender a fazer o que é o certo. Aí escuta aquela voz assim, mas com esse calor que está fazendo, lá dentro não tem ar-condicionado.
Ah, quando tiver reunião à noite eu vou. Aí quando chega aqui, na outra semana, que aí bateu a vergonha, né, de não ter vindo, aí vem, olha menina, eu queria vir, mas os espíritos não deixaram. A gente bota a culpa nos espíritos como se eles determinassem a nossa vida, não é assim. Eles nos dirigem. O que quer dizer isso? Dirigir é dar direção. Da direção. Se os espíritos colocassem de modo que eles vos guiam, guia é tomar pela mão. Eles não fazem isso, nem os benfeitores e nem aqueles que ainda não compreendem a necessidade da prática do bem. As nossas ações são nossas responsabilidades. Eu estava bem, do nada, não fala assim, olha, aconteceu uma coisa chata pra caramba, não existe o do nada. O de repente, o sem querer, são expressões que o espírita não pode mais usar. Porque o do nada é a ausência da onisciência de Deus. O de repente é a ausência da onipotência de Deus, a não ser que a gente acredite que Deus não pode tudo, não. Deus não sabe de tudo, não. O que seria um absurdo diante do entendimento que nós já temos. Então, a ação dos espíritos sobre minha vida, ela acontecerá a partir do meu consentimento. Quantas das vezes a gente está, às vezes, numa situação em casa ou na rua, e surge uma discussão, e vem aquele pensamento de você ser agressivo. Aí você, não, peraí, eu nunca fui agressivo, o que eu vou ser agora? Sai até de perto da confusão para você não cometer um ato que você depois irá se arrepender. A vontade nossa é soberana, embora soframos a ação dos espíritos que estão ao nosso redor. Aí Kardec pergunta assim na 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que sejam sugeridos, ou seja, eu tenho meus pensamentos, mas quando vem aquele pensamento esquisito, tipo, pô, não vai hoje não, fica em casa, né? Você tá hoje, não precisa trabalhar, vai tirar um cochilo depois do almoço, sabe? Ou então, liga para fulano, que muito tempo você não conversa com ele ou com ela. Mano, mas tem na hora da reunião. Esses pensamentos podem vir, sim, tem nada demais não. Mas vem para quê? Para testar o meu desejo de fazer aquilo que eu sei que é o certo. E esse desejo é imponderável. Ninguém pode mudar esse desejo. Pode me dar a vontade de me desviar. Mas o desejo é meu. Eu só não cumprirei se eu não quiser. Então eu não posso botar a culpa em que os espíritos fizeram eu fazer isso errado, falar isso para a pessoa que depois me arrependi. Não tem essa história não, gente. Eu desculpe eu falar para vocês, mas em se tratando de doutrina espírita, não tem falei sem pensar. Não tem. Nós somos espíritos e não corpo. Esse corpo aqui, por mais que eu acho ele legalzinho pra caramba, mas eu vou ter que largar ele, eu vou ter que desencarnar, eu vou ter que, na palavra vulgar, eu vou ter que morrer. Agora, eu, espírito, eu não morro nunca. Eu sou imortal. E nem sou super-homem, né? Nem sou super-herói. Mas eu sou imortal. Então, todas as minhas ações, elas têm um grau de consciência. Tem um grau de consciência. Com exceção da minha mãe, que já desencarnou, minha mãe batia na gente e falava que era sem querer. Eu não sei. Pegava a vara, largava nas pernas da gente, mas, filho, eu não queria bater em você. Imagina se quisesse, né? Desencarnava a gente todo lá. Não tem a possibilidade de você falar que alguma coisa que você fez, você estava fora de si. A gente vinha conversando isso. Não dá, gente. É a maior cascata. Quando a gente fala isso, os benfeitores que nos ajudam, ri da gente, fala assim, inocente, não sabe de nada. Porque nós somos espíritos inteligentes.
nós temos capacidade de raciocínio. Se nós fôssemos movidos só pela vontade do outro, uma frase de mãe, mãe, o colega me chamou para ir em tal lugar, não vai não, mãe, todo mundo vai, o que a mãe fala? Não é? Assim também são os espíritos, eles podem me intuir a fazer a coisa errada, mas eu não sou todo mundo, eu sou Evaldo Raia, e sou responsável pelas minhas ações, boas ou mais. Então nós temos que ter uma consciência de que não dá para acusar os espíritos dos atos indevidos nossos. Eu vou falar uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Eu era jovem, né? Eu já fui jovem, já tive cabelo preto. Meus netos não acreditam não, mas eu já tive. Eu já mostrei foto, eles dizem que é montagem. Agora tudo é IA, inteligência artificial. Meu neto falou que era inteligência artificial, que eu já nasci velho e cabelo branco. Tentei explicar, não deu certo, larguei para lá. Estava eu na reunião mediúnica, assistindo a reunião mediúnica, e aí bateu aquele soninho. Sabe? O olho pé. Aí a cabeça faz assim, ó. Aí olha para a cara de alguém para ver se alguém percebeu, né? Não é assim? Aí lá fui eu. Aí a irmã chegou, bateu no meu ombro, meu irmão, se vigia. Aí eu falei, é culpa do espírito. O espírito está fazendo eu dormir. Aí ela falou assim, mas o olho é teu. Não dá para você jogar desculpa, entende? Embora eu sei perfeitamente, o melhor sono que existe no mundo é dentro da casa espírita. Você dorme 5 minutos e fica 24 horas aceso. É uma maravilha. É uma maravilha. Eu, quando eu tirava plantão, eu ia para o centro, dormia 5 minutos e ia para o plantão. Fazia beleza, 12 horas lá, tranquilão. Mas não é o objetivo da gente vir para a casa espírita para dormir. Não é. Ah, Evaldo, mas então por que eu venho? Eu sinto um sono da morte. Para nós nos vigiarmos. Porque muitas das vezes, Dr. Bezerra fala isso no livro Nas Fronteiras da Loucura, no livro de 1970, 71, um negócio assim. Dr. Bezerra fala que muitas das vezes aqueles espíritos que têm afinidade conosco, mas não querem a nossa alegria, a nossa felicidade, eles não entram na casa espírita, eles não são bobos, eles não entram não, eles ficam lá na rua, mas mandando emanações mentais, sabe? Ah, se escutar a música do Flamengo, dorme. Uma vez, Flamengo... O espírito pode cantar quantas vezes quiser a música do Flamengo, mas quem vai dormir sou eu e a responsabilidade é minha. Porque se eu falar assim, na minha prece pessoal dentro da casa, doutor Bezerra, eu preciso ouvir a mensagem que vai ser dita hoje, eu preciso aprender a compreender melhor a intervenção dos espíritos na vida física, me ajude. Quem acha aqui que o doutor Bezerra vai falar que não pode ajudar? É impossível isso. É um espírito que trabalha para Jesus há muitos séculos. E ele, vendo o nosso desejo sincero de aprender, ele vai nos dar a condição, ele vai retirar aquele... Porque os espíritos que não desejam o nosso bem, eles têm conhecimento de hipnose. E muitas das vezes a gente dorme por ato de hipnose. Sabe? Algumas palavras que nos induzem ao sono, mesmo que a gente lute. Eu cansei, mas na verdade eu assisti a reunião pública na minha casa de origem em pé. Porque se eu dormir, eu vou cair no chão, aí a vergonha vai ser maior. Mas eu não sei, assisti em pé, porque às vezes você trabalha o dia todo, um trabalho exaustivo, cansativo, chega da casa espírita aquela paz, aquela harmonia, um silêncio maravilhoso. Tu começa a fazer prece e não termina. A prece vira um ronco danado. Então eu ficava em pé. Porque em pé, o joelho dobrava, tu levava aquele susto, né? Tudo bem? Tá tudo certo. A cãibra que deu aqui, é uma cãibra. Assim, a gente começa a criar situações para justificar, mas nós não podemos afirmar que isso acontece só porque os espíritos que são distanciados do bem
querem. Não. Ele encontra o parâmetro em mim. Um outro ditado popular fala que quando um não quer, dois não brigam. Não brigam. Um espírito pode querer me induzir ao sono, levantar para ir embora, chamar o outro de feio, sabe? Pode me induzir a tudo. Eu faço se eu quiser. Mas depois que eu verbalizar a agressão ou o deboche, a responsabilidade é minha. É minha. Então, é por isso que os espíritos dizem a Kardec que os espíritos podem nos influir pensamentos, mas nós temos a liberdade de seguir ou não. Os benfeitores nos induzem ao perdão, à harmonização, à reconciliação, eles também nos induzem isso. E eu falo que, não estou preparado para perdoar. Porque um conceito nosso de perdoar é deitar no chão e aquele que a gente perdoou passar por cima. Não é isso. Não é isso. Perdoar é você entrar em conexão com Deus sabendo que todo mundo erra. E quando você perdoa, você não está validando o erro da pessoa. Não. Um ditado muito antigo também que diz que um erro se perdoa, mas não se tolera. Jesus fala textualmente: ama o pecador e abomina o pecado. O que o mestre está falando? O erro que eu cometer, que seja necessário alguém me perdoar, esse erro eu tenho que responder por ele. Agora, o ato do perdão é não se alegrar com a dor e a tristeza do outro. Porque quantas vezes a gente ouviu alguém falar: Deus não dorme, castigo vem agora é via WhatsApp. A Rapidex agora. Tu fez de manhã mesmo o pau quebra no teu lombo. Por quê? Porque o perdão é não retornar o mal com a mesma intensidade que você recebeu. É você entregar na mão de Deus que aquele irmão seja alertado quanto ao erro que ele praticou. Quanto a mim, não me deve nada. É fácil? Claro que não. Claro que não. Se uma pessoa que você não tem muito contato, né? Motorista de ônibus, você faz o sinal, ele finge que não te viu, passa direto. Aí tu fica chateado com ele. Tu grava o rosto do motorista. Passou 2 dias, você faz sinal, o motorista para, muito obrigado, meu filho. É o mesmo motorista. Então, o perdão para um estranho, para alguém que você não tem convívio, é muito fácil. Agora, o perdão para nora, para genro, para cunhado, aí é encrenca. Para sogra. Eu não sou sogra, mas sou sogro. Eu tenho 4 filhas biológicas, mais algumas que caíram na minha rede. Né? Então, eu tenho a função de genro, mas tem muito mesmo. Sabe? Então, o perdão é uma ação que o meu pensamento começa a construir com o desejo do bem. Quem sofreu uma ingratidão já? Levanta a mão, por favor. Não fica com vergonha não, gente. Sabe por que a gente sofreu ingratidão? Não, porque nós somos orgulhosos. Porque a proposta de Jesus é fazer o bem sem olhar a quem. Dar com a esquerda sem que a direita saiba. E quando eu faço bem a alguém e espero o retorno daquele bem, eu sou orgulhoso. Porque eu quero, aquele bem que eu fiz, eu quero prender a pessoa no agradecimento. Em 1975, eu ajudei a Regina, que ela não conseguia abrir a tampa do doce, que ela queria comer escondida, aí eu abri para ela. Tu sabe que 2 semanas depois ela comeu sozinha uma goiaba, ela não me deu um pedaço. É uma ingrata. Não, bicho de goiaba é goiaba, minha filha, não vem com essa não. Quem já comeu bicho de goiaba aqui? Tem gosto de goiaba, não tem? Eu já comi, não adiantou ajudar não. Adiantou não. Então, quando eu faço o bem a alguém, eu tenho que fazer de forma desinteressada. Porque se eu faço bem a alguém esperando que aquela pessoa seja grata a mim, eu estou ferindo a orientação de Jesus.
Eu estou ferindo aquilo que está no Evangelho. Evaldo, fulano é muito ingrato. Eu já falei essa frase inúmeras vezes, sabe? Fulano é muito ingrato, eu ajudei o que pude. Porque a gente, quando é orgulhoso, a gente fala assim. Se eu tiver errado, você pode corrigir. Fiz 99, não fiz 100, não presto. Não é assim? Você ajuda. O dia que você diz que não pode ajudar, a pessoa está vendo? Pois não serve para nada. É um orgulhoso, um imprestável. Está vendo? Tudo que eu fiz ficou para trás e você está lembrando. Tem uma história que eu gosto muito. Um monge lá do Tibete, ele fazia parte de uma ordem que não podia falar com mulher. Não podia falar. Se a mulher parasse para falar com alguém da ordem, eles tinham que ficar em silêncio e de olhos fechados. Não podia olhar e responder a mulher. Eles saíram do monastério para ir numa vila próxima e saiu o monge com 2 discípulos. No caminho tinha um açude grande e estão escutando aquilo, socorro, socorro, socorro. Quando chega perto do açude, era uma mulher se afogando. O que o monge fez? Tirou a túnica, tirou a capa, pulou na água, nadou, trouxe a mulher para a margem, a mulher estava nua. Ele botou a mulher no chão, pegou a túnica dele, envolveu o corpo da mulher e foi andando. Foi embora. 2 horas depois, um dos discípulos falou assim: mestre, o senhor me perdoe, mas não é dano não. A nossa ordem proíbe a gente de falar com a mulher. O senhor pegou uma mulher nua no colo. O senhor feriu a nossa ordem. O senhor carregou essa mulher no colo. Aí ele olhou para ele e falou assim: meu filho, eu ajudei um ser humano. A nossa ordem diz que a gente não pode falar com a mulher, mas não nos proíbe ajudar a quem precisa. Eu carreguei a mulher e tirei da água. Você está trazendo ela com a gente há 2 horas. Por quê? Porque o mal que eu acho que o outro faz, ele fica na minha mente. Ele fica na minha mente. Um outro cometeu a ação e não está nem aí para a hora do Brasil. Dei bom dia para fulano, fulano não me respondeu. Você fica reclamando isso, é 8 horas da noite. E o fulano que não te deu bom dia, levou a dia dele feliz, tranquilo, porque ele não se ligou que aquilo te ofendeu. Os pensamentos que vêm nesse momento são pensamentos os mais tenebrosos possíveis. Deixa, vai precisar de mim, vai ver o que eu vou fazer com ele. Nem vou olhar para a cara dele. Não é assim? Por quê? Porque a gente tem uma coisa muito triste dentro da gente. É o desejo de vingança. No Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto na Bíblia, está dizendo que Deus pune o que está errado. E aí a gente se acha no direito também de punir aquilo que a gente vê de errado. Só que tem uma grande diferença. A punição de Deus visa a corrigenda daquele que errou. A punição de Deus é você repetir aquela experiência até que aprenda a fazer o correto. O meu desejo de punição é de vingança. Fez comigo, pode ter certeza que o castigo vai vir na hora certa. Olha a besteira que a gente fala, né? Eu sirvo a um Deus que não dorme, como se Deus fosse comprar o meu barulho, a minha arrogância, a minha petulância, o meu desejo de vingança. Gente, isso daí não é cristianismo em lugar nenhum do planeta, nem do universo é cristianismo. Que a proposta de Jesus é uma proposta que por muito tempo eu achei uma loucura. É perdoar 7 vezes, 70 vezes. E aí, só um apontamento. O mesmo erro em um dia. No outro dia começa do zero. No outro dia, o erro começa do zero. Você começa os 70 vezes 7, tudo novamente. Tem pessoas que ficam assim. Né? Fez comigo, né? 1, 2,
489, que é 70 vezes 7 é 490. Quando chega 490, agora o pau vai quebrar no teu lombo, não quer nem saber. Não, não é isso. Não é isso. É em um dia. Um dia a pessoa errou com você, você vai perdoar 70 vezes 7. Se a pessoa, ao transcorrer do dia, errar de uma outra forma, a contagem começa a zerada de novo. Olha a encrenca que Jesus propõe para a gente. Por quê? Porque o perdão incondicional é a marca da caridade. Está lá na pergunta 889 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona como é a caridade, como Jesus entende. Benevolência para com todos, não é só para quem eu amo e me ama, não é. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante, ou palavrinha danada de difícil, né? Indulgência. O indulgente é aquele que não avalia o erro do outro pela sua ótica, mas pede a Jesus que tenha misericórdia do erro do irmão. Ah, eu sabia. Boa bisca não era. Filho de peixe. Mas ninguém fala que é filho de peixe, né? Você fala, é só a culpa do homem, né? Só quando é mau exemplo, é filho. É filho do fulano. Quando é bom exemplo, puxou a mamãe. Né? Mas a benevolência, indulgência e perdão incondicional. Quando a gente, né? Quando todos nós conseguimos a realizar essa proposta dos espíritos, relembrando as ações de Jesus, quando conseguirmos, não vai ter espírito que chegue perto da gente para buzinar nada, não. Vocês lembram de uma passagem do Evangelho que fala da tentação de Jesus? Lembra dessa passagem? Jesus, depois que João Batista ungiu o mestre, ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Lembra disso? Do Evangelho? Gente, aqui ninguém lê a Bíblia, não? Acho que você começa a botar um curso da Bíblia aqui. Tem essa passagem no Evangelho, pode acreditar, está lá no Evangelho de Lucas isso. Jesus foi para o deserto, na simbologia do Evangelho, e ficou lá 40 dias, 40 noites no deserto, sem beber, sem comer, sem dormir. Aí, na simbologia, diz que Satanás chegou perto dele. Primeiro, você está numa escuridão danada, você acende um palito de fósforo, não clareia? Então, Satanás simbolizaria a escuridão. O mestre, uma luz potente, um farol maior do que o sol, como Paulo fala, né? A porta de Damasco, eis que um sol, uma luz mais forte que o sol de meio-dia, surgiu à minha frente. Uma luz mais forte que a luz do dia, que era Jesus. Mas aí, Satanás chegou perto de Jesus, a fome danada, sede, né? Satanás falou assim, botou uma mesa mais cheia, pernil, camarão, sabe? Só coisa gostosa. Aquilo que o olho fica balançando de nervoso, assim, né? A Regina já está imaginando. Não, tinha peru, fazão, tinha tudo. Sunday. Tinha. Cara moderno, é moderno. Tinha Sunday. Aí Satanás virou para Jesus e falou assim, se me adorares, tudo isso será teu. Aí Jesus fala assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sem vocês estarem 40 dias, 40 noites sem comer, já estava querendo avançar na mesa, imagina, ficando. Aí virou outro assunto, né? Satanás mostrou toda a riqueza da terra, sabe? Tinha avião, já tinha mesmo, sabe? Tinha, iate maravilhoso, cruzando o Mediterrâneo, só luxo e riqueza. Quinta Avenida era mole lá, ó, cobertura na Quinta Avenida, era tranquilo lá, né? Paris, de frente para a Torre Eiffel, mostrou tudo para Jesus. Aí Jesus responde, de que adianta ganhares o mundo se tu perdes a tua alma? Pensa que o caramunhão desistiu?
O caramunhão pegou Jesus e levou ele no pináculo. O pináculo era o ponto mais alto do templo. Era uma torre que simbolizava a ligação da terra com Deus. Levou Jesus lá e falou assim: se és mesmo filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito lá em Isaías que nenhum osso do teu corpo será quebrado, pois os anjos do teu Pai te ampararão e tu não sofrerás a queda. Aí Jesus falou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. As três propostas, a simbologia de Satanás, a gente cai nela todos os dias. Cai nela todos os dias. Passa o vizinho com um carro novo, importado, aqueles elétricos, né? Bonitão, BYD, né? A marca do carro é bonita, né? Fala assim, tá vendo? Um dia Deus vai me abençoar. Ou seja, tu tá torcendo que o cara perca o dele para tu herdar, né? Porque é olho grande. Nós somos olho grande. Então, não adianta você querer dizer que foi um espírito que te buzinou isso, não. Não adianta. Aqui uma vez chegaram lá na minha casa espírita que a gente trabalha, nós quatro, uma senhora chegou lá e falou assim: aqui vocês dão consulta? Eu entendi o que ela falou, mas eu tinha que explicar de uma forma extremamente carinhosa e doutrinária. Eu falei: olha, não é prática da nossa casa a conversa direta com os espíritos. Embora possa acontecer, mas não existe uma programação estabelecida para isso. Não, mas sabe o que é? Eu vou falar para o senhor, de repente o senhor pode me ajudar. É que a minha filha gosta de um rapaz, mas ele é casado. Mas ele fica olhando para ela quando ela passa. Não tem um jeitinho, não, dele largar a mulher dele para ficar com a minha filha. Eu peguei e falei assim: olha, o jeito que eu sei vai acabar sendo preso. Porque se a gente matar alguém, vai preso, né? Tá errado. Mas eu não vejo outro jeito. Porque quando eu quero tirar alguém de alguma coisa que não me pertence, é como se eu estivesse roubando. E está escrito lá nos 10 mandamentos: e não roubarás. Mas aqui na casa espírita? Mas não faça as coisas aqui, não? Não. Porque aqui a gente segue a linha dos homens, a lei dos homens, muito mais ainda a lei de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo. Muito fraca essa casa. Vou embora. Mas o que ela queria? Que muitos de nós viemos à casa espírita querendo fazer barganha com a espiritualidade. Olha, tem um espírito buzinando uma coisa aqui na minha orelha. Não dá para tirar ele, não? Mas quem foi que botou ele aí? Não sei, falei, nem eu. Como é que eu vou tirar? Uma senhora chegou para o Divaldo, lá na Bahia, em Salvador, falou assim: Divaldo, eu tenho um monte de espírito me perturbando. Dá para tu tirar de mim? Aí Divaldo falou assim: eu faço o que com eles? Dá para minha casa? Ah, não, muda teu pensamento. Passa a perdoar o teu semelhante. Ama a todos por igual. Eles vão cansar que é uma realidade. O Espírito fala com você assim, uma vez: vai para o centro hoje não. Fica em casa. Está calor, né? Se refresca, toma um banho. Aí você vem para o centro. Você não ouve. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, ele vai falar, sabe o quê? Não adianta, é muito teimoso. Eu falo, mas não faz. É isso que a espiritualidade espera da gente. Os maus pensamentos virão, porque ainda é da nossa natureza, somos espíritos ainda muito fragilizados. Mas a decisão de seguir a orientação do pensamento é minha. Nenhum espírito tem autoridade para mudar aquilo que eu quero fazer. Um amigo, né, Paulo Nagai, aqui do Leon Denis, muito conhecido, um conhecimento, eu tenho muito respeito ao Paulo. O Paulo perguntou uma vez para a gente numa reunião, já está acabando já? Então tá. Eu só tenho compromisso 7 horas da noite, dá tempo. Mas aí o Paulo Nagai... Oi? Não, mas eu falo alto. Quando eu vejo que está dormindo, eu pergunto o nome. Como é que é o nome daquele irmão lá?
Ah, é Jorge. Porque é o Jorge. Aí o bicho volta pro corpo rapidinho, num susto danado, né? Resolve. É Jorge? É tu, Jorge? Mas já estava dormindo, não. Estava rezando para a palestra ter boa, não foi, Jorge? Eu conheço. Não é assim, não, gente. Não engana o rapaz, não. Ele é do bem. Deu um susto aí, tá vendo? A culpa é tua. Ela que me induziu, tá vendo? É, a culpa é da Simone. A Simone deu as 3 fechadas ali. Até sujou a parede, olha lá. Sujou. Ela tem que pintar. Mas o Paulo Magai, ele fala uma expressão que eu acho muito interessante. Ele faz uma pergunta: Deus pode tudo, certo? Menos aquilo que nos compete fazer. Porque Deus, na sua perfeição ainda inalcançável para todos nós, ele nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é uma coisa tão danada, que ele respeita as nossas escolhas. Um amigo também, Alex Pessini, um irmão do coração, ele fala mesmo, de vez em quando ele fala, na prece dele, ele fala: Senhor, tira o meu livre-arbítrio, que eu só estou pisando na bola. Se o Senhor tirar, eu vou virar um boneco na sua mão, mas tudo bem. Mas a nossa liberdade de pensar e de agir, ela é inegociável quando você cuida dos seus pensamentos e das suas ações. Quando você não faz isso, quando a pessoa pergunta: ô fulana, como é que vai? Estou indo. Já fala aquele tô indo sofrido, né? Às vezes, estou indo, como Deus quer. Não, se você fosse do jeito que Deus quer, você seria feliz. Porque Deus deseja a nossa felicidade. A única questão é que para que nós sejamos felizes, só tem um jeito: seguir a lei de Deus. É o único jeito. Se você não seguir a lei de Deus na sua totalidade, no livro dos Espíritos, terceira parte das leis morais ou naturais, são 11 leis. É facinho de seguir aquilo. Pelo menos está escrito. Mas a proposta é de que se eu almejo ser feliz aqui na Terra, eu tenho que fazer o bem, não tem jeito. E não é esperar reconhecimento. Ah, eu vou fazer o bem porque fulano vai ser meu amigo. Não. Certa vez um benfeitor disse na nossa casa, me deixou extremamente preocupado. Ele falou que está sendo programado na espiritualidade trazer para a nossa casa os nossos desafetos encarnados. Aí chega ali, senta ali, você vai dar passe no cara que tu não gosta. E vai ter que fazer uma prece sentida, pedindo a ajuda da espiritualidade para beneficiar ele. Olha o teste. Então, ouvir aquilo que os espíritos falam é possível pelo atributo da mediunidade. Seguir é da nossa liberdade. Graças a Deus.